que letramento na educação integral integrada? Porque letramento, quando a gente fala de letramento, a gente fala em linguagem. E falando em linguagem, a gente fala em formação humana. Porque a linguagem é um produto social e como produto social ele medeia todas as relações humanas. E quando vai a criança ou adolescente ou adulto entra na escola, isso tudo aparece de modo muito fragmentado, né? Pela própria concepção da instituição escolar, pela própria organização estrutural da escola, que segmenta em níveis, segmenta em séries, segmenta os conteúdos com passos previstos, pré-determinados e em relação ao próprio conteúdo da linguagem. E quando a criança sai do portão da escola, ela se depara com uma linguagem, mas com uma linguagem que é uma comunicação contínua, né? Não tem essa fragmentação. Na oficina de letramento, essa tentativa foi de provocar a imersão dos participantes nesse mundo da leitura e da escrita, da escuta. E para isso a gente pensou em trazer a leitura, a literatura, a música como momentos para provocar esse pensamento sobre o que é o letramento, o que é uma prática social de linguagem. Então nós partimos de um exemplo, de uma história de vida de uma pessoa comum e que teve repercussão no mundo da cultura, no mundo até da academia, que foi o personagem José da Trino, conhecido como o Profeta Gentileza. O homem que não tinha acesso à cultura, não tinha uma formação oficial, mas ele tinha sabedoria. E essa sabedoria ela foi valorizada pela própria organização cultural da sociedade. Ou seja, esse Profeta Gentileza, ele como um homem comum, ele tomou uma atitude diante de um mundo que ele considerava violento. Ele resolveu distribuir palavras de gentileza. Ao trazer a história de José da Trino, ela seria representativa dessa ligação entre o mundo da cultura e o mundo da vida. Como de uma certa forma, provoca o outro, como um mundo constitui o outro. Porque a gente viu artistas comporem músicas, vimos trabalhos científicos serem produzidos a partir da história de vida desse homem comum, né? Que irritou a tantos, esse homem comum que foi preso por simplesmente distribuir palavras de gentileza. Nessa oficina ainda sobre José da Trino, nós fizemos duas viagens, assim, uma viagem interior onde a gente buscou dentro de nós mesmos as palavras de gentileza que a gente tinha. Fizemos também ao final a mesma viagem que fizemos no início, de buscar dentro de nós as palavras então que não nos agradam ou aquelas palavras que nós não desejamos mais ter dentro de nós. Então nós fizemos tipo um expurgo de palavras indesejadas e colocamos num pedaço de pano e escrevemos essas palavras nesse pedaço de pano e amarramos essas palavras e penduramos num amuleto que confeccionamos a partir de uma leitura que fizemos sobre a história de deusas e viajando um pouco pelos mitos das mulheres na história universal da humanidade. Nessas leituras dos contos, então, viajamos um pouco pela história da literatura, dos contos e aproximamos um pouco das histórias pessoais, né? Das mulheres que nós conhecemos, das mulheres catarinenses, né? Das mulheres mais próximas, né? Como nossas mães, nossas filhas, enfim. Então, a partir das vivências pessoais, das vivências coletivas, eles poderão traçar seus próprios projetos, pensando sempre num projeto que integre esse turno, esse contraturno, mas antes disso, que integre
o mundo da vida cotidiano dos alunos com o mundo desse ensino institucionalizado que é o ensino escolar.